Lula é denunciado por lavagem de R$ 1 milhão em negócios com a Guiné Equatorial. Esse é mais um vídeo da TV Coyote. Vai ser um vídeo bem extenso, porque tem muita informação e não porque tem muita enrolação. Porque eu vou tratar aqui, além sobre essa denúncia contra o Lula, o que ela diz, também aí sobre a relação estreita da ditadura da Guiné Equatorial com o Brasil. Principalmente do seu ditador, né? A ditadura da Guiné está muito centrada na família Teodoro Obiang. Vamos lá então, gente. O que diz a denúncia que foi feita hoje à tarde pelo Ministério Público Federal? Foi a primeira denúncia da Força Tarefa de São Paulo da Operação Lava Jato. Para quem não sabe, a Lava Jato tem Força Tarefa lá em São Paulo, no Distrito Federal, no Rio e no Paraná. Essa denúncia diz que Lula recebeu em doações ao Instituto Lula R$ 1 milhão. Para quê? Para intermediar discussões entre o governo da Guiné Equatorial e a empresa ARG, uma empresa que tem uma atuação muito forte aí no ramo da construção civil, também da agricultura e do comércio internacional. Essas discussões que o Lula teria intermediado foi depois que ele já tinha entregado o mandato para Dilma, entre o ano de 2011 e o ano de 2012. E a doação que ele recebeu em troca, que não seria uma doação, pelo que defende o MPF, teria ocorrido no ano de 2016. Além do Lula, foi denunciado também, nesse inquérito aí, o Rodolfo Janete Gel, o diretor, né, o controlador do Grupo ARG, por tráfico de influência em transação comercial internacional e lavagem de dinheiro. O Lula foi denunciado só por lavagem de dinheiro, porque ele tem mais de 70 anos e aí o crime de tráfico de influência em transação comercial internacional prescreve para ele, né? Tráfico de influência, de modo geral, prescreve no caso do Lula. O caso já faz algum tempo, ele já ultrapassou essa idade, então é uma espécie, podemos dizer, de perdão da justiça, para quem não sabe o que é prescrever. Bom, provas. O que o Ministério Público Federal, o que a Força Tarefa da Lava Jato aqui em São Paulo do MPF diz que encontrou para poder embasar isso que está sendo defendido? E-mails que foram retirados dos computadores do Instituto Lula no mês de março de 2016 na Operação Alateia. Foi a 24ª fase da Operação Lava Jato, essa Operação Alateia que fez busca e apreensão lá no Instituto Lula. O primeiro e-mail referente a esse assunto teria sido enviado pelo ex-ministro de Desenvolvimento do governo Lula, o Miguel Jorge, no dia de 5 de outubro de 2011. Ele escreveu para a então diretora do Instituto, Clara Ante, que o Lula tinha dito para ele, para o ex-ministro, que gostaria de falar um pouco sobre os trabalhos da ARG na Guiné Equatorial com o seu controlador, Rodolfo Gel, o mesmo que foi denunciado hoje. Segundo o ex-ministro, a empresa estava interessada, segundo Lula, fazer uma contribuição bastante importante para o Instituto. Então o ministro chega aí para dar um toque no Instituto e dizer, o Lula já tinha comentado comigo antes que é muito importante ter um encontro com o Gel, porque ele também poderia aí dar uma boa contribuição aqui para o Instituto Lula. Bom, no dia 20 de maio de 2012, a gente teve o Gel encaminhando para Clara Ante, essa diretora do Instituto, o Gel novamente, o dono, controlador da empresa ARG, uma carta digitalizada do ditador da Guiné Equatorial, Teodoro Obiang, para Lula, pedindo que pudesse encontrar o Lula para entregar a carta original. E que ele disse o seguinte, isso foi no dia 20 de maio, eu vou essa semana para a Guiné Equatorial e gostaria de levar a resposta do Lula agora. E o Lula escreveu uma resposta, escreveu uma carta que você está vendo aí na tela. Ele comenta com o Teodoro Obiang que desde 2007 já se familiarizou bastante com a Guiné Equatorial, a empresa ARG, na construção de rodovias. Comenta sobre a relação razoavelmente próxima que eles têm, né? O Lula foi bastante afetivo nessa carta. E além de comentar, além de dizer que a Guiné Equatorial pode vir a fazer parte aí da comunidade de países que falam a língua portuguesa, porque é um país que em grande parte fala a língua portuguesa, é muito importante manter essas relações estreitas aí com as empresas e tudo mais. Bom, isso aí, ó, gente, terceiro fato que foi coletado pelo Ministério Público Federal de São Paulo. São muitas informações, muitos nomes que eu tô repetindo para ficar bem claro, porque a história é um pouco longa. Depois, no dia 18 de junho de 2016, meu aniversário, inclusive, foi registrada a transferência de dinheiro por parte da ARG para o Instituto Lula no valor de R$ 1 milhão. Essa transferência foi descoberta pela polícia, pela
força-tarefa do Ministério Público Federal, através de provas coletadas pela Polícia Federal, com registros de transferências apreendidos no próprio Instituto Lula e também recibros apreendidos dentro da empresa ARG. Você está vendo aí na tela. O que acontece, gente? Lula intermediou uma negociação, não estava no governo, não tem nenhum problema. Negociou a negociação entre o empresário, do qual ele tinha proximidade, e do ditador da Guiné Equatorial, do qual ele também manteve uma proximidade muito grande durante todo o seu governo. Qual que é o problema que está sendo defendido pelo MPF? De que ocorreu lavagem de dinheiro. A ARG, essa empresa, doou R$1 milhão para o Instituto Lula. Essa doação não era uma doação, segundo o que eles defendem. Era, na verdade, um favorecimento. Era o pagamento por um serviço prestado. Isso caracteriza como crime de lavagem de dinheiro. Essa é a denúncia. E o que torna essa denúncia um pouco difícil até para o Lula, se a gente pegar como parâmetro as outras denúncias que ele já sofreu, é exatamente aí o número de e-mails, o número de relatos próprios, né, de falas do ex-presidente em texto e também de membros do Instituto, tem mais do que o que eu relatei para vocês, referentes ao tema. Mas também tem as suas fragilidades que eu vou tratar mais no final. Vamos primeiro aqui então pegar a defesa do Lula, sempre dando aqui o direito de resposta. Segundo o advogado do Lula, que todos conhecem, né, o Cristiano Zanin Martins, o advogado que mais aparece aí nos meios midiáticos, a denúncia pretendeu de forma absurda e injurídica transformar uma doação recebida de uma empresa privada pelo Instituto Lula, devidamente contabilizada e declarações às autoridades, em tráfico internacional de influência. Eu pulei um pouco as vírgulas, então transforma uma doação normal em tráfico de influência e lavagem de dinheiro. A acusação foi construída com base na retórica, sem apoio em qualquer conduta específica praticada pelo ex-presidente, que sequer teve a oportunidade de prestar qualquer esclarecimento sobre a versão da denúncia antes do espetáculo que mais uma vez acompanha uma iniciativa do Ministério Público, aniquilando as garantias constitucionais da presunção de inocência e do devido processo legal. E o advogado, né, disse que espera que a Justiça Federal de São Paulo rejeite a denúncia. Bom, vou falar mais sobre a denúncia no final, vamos falar aqui. Guiné Equatorial e Brasil. A gente tem uma relação muito próxima, primeiro de tudo, porque a Guiné Equatorial fala português e espanhol. Então, português, nossa língua, e espanhol com familiaridade bem grande aí, qualquer um praticamente consegue arranhar aí um portunhol, né? O fato da Guiné falar essa língua e também a proximidade que o governo Lula criou com vários países da África. Então, negócios de empresas brasileiras na África, né? O Grupo Odebrecht é emblemático. E também, agora aqui o caso do Grupo ARG e tudo mais. Esses dois fatores juntos aproximaram a Guiné Equatorial do Brasil e aproximaram a família que está aí à frente da Guiné Equatorial, né? É uma das ditaduras mais antigas que a gente tem na África. Então o Teodoro Bianchi e todos os seus filhos, todo mundo que está em torno dele. Ganhou destaque pela primeira vez na grande mídia, de verdade, a Guiné, em 2017. No carnaval de 2017, a escola Beija-Flor, no Rio de Janeiro, escola de samba, fez como tema a Guiné Equatorial. E denúncias de que o tema teria sido escolhido depois de patrocínios entre 5 e 10 milhões de reais por parte do governo. Criou muita polêmica para Beija-Flor, porque o país passa por vários problemas aí de pobreza na sua população e ao mesmo tempo tem uma ditadura muito truculenta por causa do Bianchi, inclusive ferindo aí os direitos humanos e tudo mais. E que não seria adequado aceitar dinheiro de um país como esse, muito menos homenagear aí sem críticas ferrenhas ao seu governo, né? O ditador, inclusive, teria reservado um camarote durante esse carnaval. Essa foi a primeira vez que a gente teve aí a mídia dando destaque de verdade para um país pequeno como a Guiné Equatorial. E o caso que ganhou mais destaque de todos, agora, já longe do mundo do entretenimento, em setembro desse ano, no dia 14, agentes da Receita Federal e da Polícia Federal barraram uma comitiva do país que estava vindo ou descendo no aeroporto de Guarulhos. Nessa comitiva foram apreendidos 1,4 milhão de dólares e 55 mil reais em dinheiro vivo, além de 20 relógios avaliados em 15 milhões de dólares. E quem estava nessa comitiva? O vice-presidente, que tem o mesmo nome do pai, Teodoro Bianchi, ele é conhecido como Teodorim. Então vamos chamar ele aqui de Teodorim. Ele é o filho mais velho do presidente, além de ser vice-presidente. A Polícia Federal está investigando com quem seria o encontro que eles iam ter.
E eles defenderam, os relógios eram para uso pessoal, o que tomou um tom estranho, porque eles estavam todos numa mesma mala, separados os relógios, e o restante do dinheiro seria para pagar uma suposta consulta médica. O problema da entrada deles foi não declarar para a Receita apreendeu e tá tudo certo, punição é multa. Não teve nenhuma evidência de que esse dinheiro teria algum destino ilegal. Eles não provaram, não é papel deles provar que vai para tratamento médico, é papel da Polícia Federal e da Receita provarem que vai para uma atividade ilegal. Então ficou meio por aí, mas a Polícia Federal continua investigando e a gente deve ter novidades em breve. Depois, no mês de outubro, uma operação da Polícia Federal de manhã cedinho, um dia útil, num apartamento triplex de 1.000 metros quadrados na rua Adoc Lobo, no bairro dos Jardins, em São Paulo. Esse apartamento é avaliado em 70 milhões de reais. A propriedade dele é atribuída ao Teodorin, o vice e o filho do Teodoro Bianchi, o ditador da Guiné Equatorial. Então essa relação próxima e polêmica que a gente vem observando entre essa família e o Brasil é muito interessante. A gente com certeza vai ver muita coisa pela frente. Como eu disse, isso foi se estreitando agora nos últimos 15, 20 anos, a ponto do vice-presidente ter um apartamento gigantesco em São Paulo. Bom, vamos lá, gente. Qual a relevância dessa notícia? O Lula, ele foi denunciado. Qual que é aí? Primeiro ele é indiciado, então a polícia aí encontra algumas evidências e aí manda para o Ministério Público Federal encontrar provas. O Ministério Público Federal, encontrando alguma base de provas ou algum indício um pouco mais forte, ele realiza uma denúncia. Depois dele realizar a denúncia, você precisa que a denúncia seja aceita pela justiça para a pessoa virar ré. Então o Lula tem um total, ele foi denunciado um total de 10 vezes. Em 3 dessas 10 vezes ele já virou réu. No caso do triplex do Guarujá, em que ele já foi condenado, inclusive. No caso do sítio em Atibaia, em que ele tá réu e tá tendo os depoimentos e a qualquer momento ele pode ser condenado na primeira instância. E no caso do terreno do Instituto Lula, no centro de São Paulo, e do apartamento vizinho ao dele, na cidade de São Bernardo do Campo, né? Então aí seriam favorecimentos do Grupo Odebrecht, segundo esse outro inquérito em que ele é réu, os 3 lá em Curitiba. Bom, além disso, o Lula já foi denunciado, como foi hoje. Evidências, indícios, mandados para o MPF, que conseguiu, na visão do próprio MPF, coletar provas o suficiente para embasar aí uma denúncia. Compra do silêncio de Néstor Severo, compra de caças suecos, MP do setor automotivo, atuação da Odebrecht em Angola, organização criminosa, nomeação como ministro, que teria sido uma tentativa de obstruir a justiça, e caso Guiné Equatorial, que é o mais recente de todos. Então 10 denúncias, 3 ele já é réu, vai demorar um pouco para as próximas ele virar réu também. A maioria não é na justiça de Curitiba, como as 3 em que já andaram mais rápido aí, né? Bom, todas as denúncias praticamente, as que ele já virou réu e as outras também em grande medida, elas defendem algo muito semelhante, tanto que tem a lavagem de dinheiro no mínimo. O Lula recebeu benefícios disfarçados de grandes empresas. No caso do sítio em Atibaia, benefícios da OAS, benefícios da Camargo Correia. No caso do triplex no Guarujá, benefícios da OAS. No caso do Instituto Lula no centro de São Paulo, benefícios da Odebrecht. E por aí vai na maioria desses casos aqui. Bom, em todos esses casos é defendido de que o Lula recebeu esse benefício dessas empresas por ter, em troca, ajudado elas em assuntos governamentais. Então teria favorecido aí financeiramente a OAS e a Odebrecht com desvio de dinheiro público, né, ou legitimando esse desvio dentro de empresas estatais como a Petrobras, ou nesse caso da Guiné Equatorial aí fazendo intermédio de negociação, aí se afasta um pouco da atuação governamental dele, mas tem a ver aí com discussão de assuntos governamentais. E o grande problema que você tem com isso aí é o seguinte, ok, benefícios recebidos e supostas ajudas dadas. Qual é a relação? Como eu ligo um ao outro? Como eu ligo o recebimento de uma doação com um benefício que eu dei para esse empresário? Pode estar na cara? Pode, mas eu preciso de provas, eu preciso de evidências. Tô falando aqui na visão do MPF, tá, gente? Não venham julgar-me.
No caso do triplex e no sítio em Atibaia, isso é um pouco mais difícil. Nesse caso, tem uma coisa que pega muito, que é o ex-ministro do Desenvolvimento dizendo que existe a possibilidade de doação boa para a empresa ao Instituto Lula. Não seria uma doação. Seria, então, estando certo o ex-ministro, uma forma de favorecimento. Então vamos puxar o saco deles para receber essa doação. Fica mais próximo de você conseguir embasar essa ligação. Então é uma situação preocupante para o Lula. É preocupante também porque essa é a primeira denúncia vindo da Força Tarefa da Lava Jato em São Paulo. Então não existe aí uma clareza por parte da defesa ainda sobre como essa Força Tarefa de São Paulo, como o MPF de São Paulo e a Justiça Federal de São Paulo vão reagir a essa denúncia, né? Vão agir com relação aos casos envolvendo Lula. Então aí eu acredito que isso seja preocupante para a defesa dele a médio e longo prazo. Vai demorar para ele virar réu, tem condenação em primeira instância ou absolvição, condenação ou absolvição na segunda instância. No caso de Curitiba foi no TRF4, no Tribunal Regional Federal da 4ª Região, aqui em São Paulo o TRF3. Como que o TRF3 vai agir diante aos casos envolvendo Lula e a esse caso em específico? Esse caso tem relevância por esses dois motivos. Evidencia essa relação próxima de uma ditadura da Guiné Equatorial com o Brasil. Se criou isso, existe, a família vem sempre pra cá. E também, claro, uma preocupação aí pra defesa do Lula, é um caso aí mais comprometedor e mais perigoso, inclusive em tempo de condenação, na minha visão isso aqui, do que o sítio em Atibaia e o caso do apartamento triplex. Tem outros casos aqui que também tem um grau aí mais grande de carga de provas, mas tem outros que você provavelmente não vai dar em nada, como a nomeação do Lula como ministro, como uma tentativa de obstrução de justiça, né? Você tem um embasamento que é aquele áudio da Dilma pra ele, do Bessias, não é um áudio que deixa as coisas tão claras. Então é algo relevante, um ex-presidente e toda essa situação na justiça envolvendo ele é algo relevante. É isso, gente. Lembra, você pode receber as notificações dos vídeos da TV Coyote diretamente no seu WhatsApp. É só enviar uma mensagem para o número 011 94 387 7721 e salvar este número nos seus contatos que você já está inscrito para receber as notificações. Espero que vocês tenham gostado dos vídeos. Comentem aqui embaixo. Ficou um vídeo bem longo. Estou relatando a denúncia aqui, basicamente, sem fazer nenhum julgamento, para vocês fazerem aí, tirarem suas próprias conclusões. Até a próxima.